Hoje nós vamos falar sobre o levantamento e monitoramento de espécies arbóreas de interesse comercial em módulos e grade Rappelt. Espécies de interesse comercial são um bom grupo para monitoramento da vegetação, pois permitem estimar o potencial econômico da área estudada. Além disso, o monitoramento pode ser utilizado para avaliar impactos ambientais. O grupo de espécies comerciais é um bom indicador de áreas alteradas e florestas com pouca perturbação. As espécies que não são de interesse comercial também podem ser bastante afetadas pela exploração florestal, por mudanças ambientais e por atividades antrópicas. No entanto, o monitoramento de todos esses grupos seria bastante difícil, principalmente em função da grande dificuldade na obtenção de material fértil. Módulos e grades Rappelt são sistemas de trilhas e parcelas padronizados. Estes podem cobrir áreas relativamente pequenas, nesse caso, chamados de módulos. As grades e módulos Rappelt são de tamanhos variados. Normalmente, um módulo padrão é formado por duas trilhas de 5 km, separados por 1 km. Os módulos podem estar distribuídos em distâncias variadas ao longo da paisagem. Conjunto de módulos contíguos são chamados grades. Aqui nós temos a grade da Reserva Duque, que é de 8 por 8 km. No entanto, a grade padrão é de 5 por 5 km. Grades e módulos são compostos dos mesmos elementos e variam apenas em função do tamanho, o que facilita a comparação entre áreas diferentes. As trilhas têm um piquete a cada 50 metros identificadas com o nome da trilha e a distância ao longo da trilha. A amostragem pode ser feita nas diferentes parcelas ao longo das trilhas, ou pode também ser feita ao longo da própria trilha, como é o nosso caso para espécies de interesse comercial. Para a orientação e um melhor desenvolvimento do trabalho, deve sempre levar para campo um mapa da grade ou módulo que se deseja amostrar. A amostragem de espécies comerciais pode ser feita em parcelas de área fixa, como nas parcelas permanentes. No entanto, grande parte das espécies arbóreas é encontrada em baixa densidade, inviabilizando uma amostragem representativa na área. Nesse caso, a alternativa pode ser o método conhecido como transecto de linha, capaz de cobrir dezenas de quilômetros e viabilizando uma amostragem mais representativa da área estudada. As linhas têm comprimento fixo e largura variável. A largura vai variar em função da detectabilidade da espécie e da capacidade de detecção do observador. Antes de ir a campo, não se esqueça de juntar as planilhas de dados para registrar os dados coletados, as tabelas de metadados, que devem conter o esforço, os integrantes da equipe, detalhes sobre os métodos, a cobertura geográfica. Não se esqueça também de levar pranchas que te auxiliem a preencher os tipos de raízes, os tipos de caule e os tipos de ritidoma. O preenchimento correto dos dados e metadados assegura que estes dados possam ser entendidos futuramente por qualquer pessoa, não necessariamente por quem os coletou. Planilhas de campo e planilhas de metadados estão disponíveis no site. Para localizar, medir e identificar as árvores, você deve ter os seguintes materiais: um terçado para fazer o corte na árvore se necessário, uma máquina fotográfica para registrar detalhes da raiz, do ritidoma e da casca viva, um binóculos para observação das folhas, duas trenas de 50 metros para medir a distância ao longo da trilha e perpendicular à trilha, prancheta com as fichas de campo para registrar os dados, lápis e borracha, sacos plásticos para proteger a prancheta, uma vara de 1,30 m para observação do local onde é feito a mensuração do diâmetro e uma fita métrica ou diamétrica para medir o diâmetro, placas, pregos e martelo para marcar os indivíduos, guias de campo que te auxiliem na identificação e na descrição dos indivíduos. E por último, não se esqueça de levar para campo
um material para ajudar na cicatrização das árvores que foi necessário fazer o talho. Na Amazônia, o Guia da Reserva Duque pode ser utilizado para identificar as espécies de distribuição mais ampla. Ou você pode utilizar também guias feitos para a região que você está trabalhando, como este feito para as espécies comerciais do Acre. Mas é imprescindível a presença de um mateiro ou parabotânico que conheça as espécies comerciais da região estudada. Agora nós já estamos prontos para ir a campo e começar o nosso levantamento, que deve ter pelo menos 2 pessoas. Um observador, que vai identificar as árvores, medir o diâmetro e colocar placa nos indivíduos, e um anotador, que vai medir a distância ao longo da trilha, perpendicular à trilha, e registrar os dados.